Oi, pessoal. Então, agora a gente vai tratar um pouco das questões relacionadas às inferências. Então, eu vou tratar nessa disciplina de três tipos de inferências relacionadas à semântica pragmática: o acarretamento, a pressuposição e a implicatura. Antes, porém, de tratar especificamente do acarretamento, que seria o nosso primeiro caso, né, de hoje, eu queria dizer que essas questões relacionadas às inferências aparecem nos documentos oficiais, já apareciam nos PCNs, na BNCC de maneira muito visual, né, muito clara, especificamente nos eixos da leitura e da prática de produção textual. O documento fala muito em identificação de implícitos, a relação de inferências para leitura, as deduções, e também na produção, por exemplo, a questão das paráfrases que devem ser produzidas, e aí o aluno vai ter que ter né, saber fazer essa referência entre um conteúdo e outro, sabendo que esses conteúdos, para serem parafraseados, precisam conter basicamente as mesmas ideias. Então, isso tudo está bem referendado nos documentos oficiais. Bom, tratar um pouco do acarretamento. O acarretamento tem uma relação muito particular e muito próxima aos casos lexicais de hiponímia e hiperonímia. Então, imagine que a gente tem um caso como gato, aqui, né? A gente tem o caso de gato. A gente sabe que dessa palavra gato, ou esse elemento no mundo gato, nos leva a um conjunto diferente, que é o conjunto dos animais. Ou seja, todas as vezes que eu falo gato, eu também falo animal, por necessidade. Não tem como tratar de gato sem tratar de animal. Então essa é uma relação de hiponímia e hiperonímia. O gato é um hipônimo, é um menor. Animal é o hiperônimo, é o maior. Quer dizer, a gente tem muitos animais no mundo e dentro desse conjunto de animais a gente encontra o conjunto dos gatos. Agora imagine que eu tenha gato numa sentença real como essa aqui em 1. Rônia é a gata da Susan. Bom, se essa sentença for verdadeira, eu vou concluir necessariamente que, se Rônia é a gata da Susan, e aqui a gente está tratando basicamente de gato enquanto animal, não é de pelúcia nem nada, né? Nem da Susan enquanto uma moça bonita, eu vou concluir que, se é verdade que o Rony é a gata da Susan, que Susan tem um felino, que Susan tem um animal e que Susan tem um ser vivo em casa. Então veja, de gata necessariamente acarreta felino, animal e ser vivo. Por quê? Porque é um hipônimo e essas outras expressões carregam hiperônimos, né? Conjuntos maiores do que os de gato. Bom, então, se Rônia é gata, ela é necessariamente, olha aqui, destaco essa palavra, necessariamente. Se ela é gata, ela é necessariamente felino, animal e ser vivo. Não pode ter a propriedade de gato sem ter essas três outras propriedades. Então tá aqui a relação de conjuntos, né? A gente tem a Rony aqui dentro do conjuntinho de gatos. Depois nós temos o conjunto dos felinos, então o gato está dentro do conjunto dos felinos. O conjunto dos felinos está dentro do conjunto dos animais e os animais estão dentro do conjunto de seres vivos. Então a gente tem uma relação de menor para o maior, né? Assim, sempre do menor a gente acarreta o conjunto maior necessariamente. Tá? Bom, então, dentro dessa relação de conjunto, a gente pode concluir que todo gato é um animal, mas nem todo animal é um gato. E isso, então, está dado nessas relações aqui de seta, né? Seta que leva a gato, leva a animal, mas animal não leva a gato. Eu posso estar falando de um outro animal. Então, a relação que a gente estabelece é assim: todo gato é um animal, do menor para o maior, mas nem todo animal é um gato. Do maior para o menor a gente não consegue ir, porque nem todo animal é um gato. Então, se eu falo que Susan tem um animal em casa, eu não vou concluir que ela tem um gato. Ela pode ter um cachorro, um periquito, enfim. Bom, então a relação de hiponímia e hiperonímia estabelece relações de inclusão entre os conjuntos. A hiponímia e a hiperonímia, então, estabelece também relações anafóricas, como, por exemplo, Rônia é a gata da Susan, está aqui, é um animal encantador, está aqui. Susan não sabe viver sem seu belo felino, está aqui. Tá? Então eu consigo estabelecer essas relações de hiponímia e hiperonímia também como condições de coesão, né? Para estabelecer relações anafóricas. Um caso, então, que está muito próximo da relação de acarretamento, né, do processo de acarretamento nas línguas, é a ideia de silogismo, que nos leva ao raciocínio dedutivo, né?
permite com que a gente deduza alguma coisa a partir dos enunciados que houve. Então vamos imaginar essa sequência aqui, ó. Todo gato é um felino, todo gato é um felino. Rônia é uma gata, Rônia é uma gata. Logo, Rônia é um felino. Então é uma questão lógica. Se todo gato é um felino e Rony é uma gata, portanto, logo, né, necessariamente, ela vai ser um felino. Então isso é o que a gente chama de silogismo. A gente pega duas verdades ditas anteriormente, essa primeira e essa segunda, e chega a uma conclusão dada, que nem precisa estar enunciada. Se eu disser Rony é uma gata, e eu já sei que todo gato é um felino, eu concluo necessariamente que ela é um felino. Então é como se a gente estivesse na relação de conjuntos ou na matemática, isso aqui, ó. Todo gato é um felino, todo A pertence a B, né? Todo A, que seria gato, pertence a B, que seria felino. E essa aqui é a informação geral, que é dada em geral pelo nosso conhecimento de mundo, que a gente chama de informação velha, a gente meio que sabe disso, né? Ou é a informação que todo mundo considera mais fácil de saber. Se eu disser, portanto, que Rônia é uma gata, Rônia, que seria um elemento C, pertence ao conjunto A, essa informação vai ser mais específica, mais nova, logo eu chego à conclusão que esse elemento C também pertence a B. Se A está contido dentro de B e C pertence a C pertence a B, é uma relação matemática. Aí é legal que a gente consegue ver o acarretamento, que é um elemento da língua portuguesa relacionado com a noção matemática lá dos conjuntos. Pode até ajudar nos trabalhos interdisciplinares. Bom, então qual a conclusão que a gente chega? Que a dedução e inferência lógica é dada pela relação entre a informação nova, essa daqui, que Rony é uma gata, e a informação velha ou mais geral, que é essa daqui, que todo gato é um felino. Bom, agora vamos olhar aqui alguns exemplos, como esse em 2. O que essa sentença nos faz concluir? Ó, Maria é mãe de Pedro, no sentido biológico aqui, tá? No adotivo. Maria é mãe de Pedro. Pedro, o que eu posso concluir de Pedro? Maria, o que eu posso concluir de Maria? Maria e Pedro, o que eu posso concluir de ambos? Então veja que isso nos faz concluir que, bom, se Maria, mãe de Pedro, é verdade que Pedro é filho da Maria, é verdade que Maria tem pelo menos um filho, e é verdade que Pedro e Maria têm algum grau de parentesco. Por consequência, voltando ao caso da gata, a gente tem Rony, a gata da Susan, Susan tem um felino. Se eu tentar colocar essa afirmação na negação, vai ficar ruim. Olha só, Rônia é a gata da Susan, mas Susan não tem um felino. Então, peraí, mas se todo gato é um felino, essa sentença aqui não faz sentido, a não ser que Rônia não seja um gato de verdade, né? Seja um urso de pelúcia, qualquer coisa. De qualquer modo, se eu garantir que eu estou falando do animal, como está aqui em cima, essa conclusão aqui não faz sentido. Tá? Então, afirmar o menor, gato, e negar o maior, felino ou animal, gera uma contradição. Eu afirmo o menor e aí nego o maior, não faz sentido, porque o conjuntinho menor está dentro do conjuntão maior. Vejam lá outro exemplo. Rex é um animal. Rex é um rato. Rex é um animal, mas não é um rato. Veja que essa sentença 6 não é uma contradição, porque de fato Rex pode ser um animal e não ser um rato. Porque aqui eu estou falando de um conjunto maior e depois de um conjunto menor. Então, afirmar o maior, animal, e negar o menor, rato, não gera contradição. Rex pode ser um animal, mas não ser um rato. Ser um cachorro, por exemplo. Então, essa é a diferença da gente ter primeiro o menor e depois o maior e vice-versa. Tá? Bom, como é que a gente define, então, acarretamento? Um item, né, uma sentença A acarreta um item B, C e somente C. Primeiro, a informação de B já estiver em A. Então, quando eu digo gato, já tem lá felino. E a informação de A e a negação de B gera uma contradição. Então, em Rônia é a gata da Susan, Susan tem um felino. Olha só, a informação inferida em B, felino, já está em A, na palavra gato. Então, acarreta. A informação de felino está em gato. A afirmação de A e a negação de B gera uma contradição. Rônia é a gata da Susan, mas Susan não tem um felino. Está aqui marcado com essa hashtag, com esse joguinho da velha. Então, significa que essa sentença, pensando em animal, ela não é boa. Então, olha só, A acarreta B, no caso de 7, fez sol ontem em Curitiba. Significa que fez calor ontem em Curitiba? Então, não, porque a informação em B, calor, não está necessariamente ligada a sol.
Imagino que às vezes acontece aqueles dias de verão que tá nublado, mas abafado, porque tá muito calor, mas não tem necessariamente o sol. E a afirmação de A, que fez sol em Curitiba, né, não gera uma contradição, pelo contrário, é uma frase possível. Ó, fez sol ontem em Curitiba, mas não fez calor ontem em Curitiba. E olha aqui o exemplo ó, de uma reportagem. Manhã de sol e muito frio em Curitiba. Então não quer dizer que sol acarreta calor. E vice-versa. Então, em resumo, o acarretamento é uma consequência lógica quando A leva necessariamente a B. Muito importante destacar esse advérbio, necessariamente a B. Ou, em outras palavras, quando de uma informação A eu devo concluir logicamente outra em B. Eu tenho que concluir B. Se eu falar gato, eu tenho que concluir felino, tenho que concluir animal. Tá? Porque no mundo é assim. Se o falante não souber, é mais um problema do falante do que do acarretamento. O acarretamento está acontecendo, o falante é que pode não saber disso. É isso, em breve falaremos de pressuposição e implicatura. Até lá!